Ora, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo, espero que esteja tudo bem convosco. Como puderam ver pelo título, hoje vamos analisar o relatório RASI, que saiu recentemente, no dia 31 de março. Tem que sair todos os anos até ao fim de março, pelo menos tecnicamente deveria ser. Este ano saiu no último dia possível, à boa portuguesada, sempre o mais tarde possível, não é? Mas, no entanto, vamos analisar o relatório, vamos ver o que diz, o que algumas pessoas têm dito e, no fim, aconselho cada um a fazer as suas próprias conclusões com os dados que mostrarei aqui durante o vídeo. Ora, passamos por isso à análise do documento. Ora, se fizermos aqui simplesmente uma análise geral, para começar, podemos ver que, ao contrário de em 2024, onde a criminalidade geral tinha diminuído e a criminalidade violenta e grave tinha aumentado, neste ano de 2025 vê-se a tendência inversa, onde a criminalidade geral aumentou e a criminalidade violenta e grave diminuiu. A criminalidade geral aumentou 3,1%, a criminalidade violenta e grave diminuiu 1,6%. E já vamos à frente analisar mais estes números em detalhe, ver se é exatamente assim. E os dois números que eu também achei interessante foi a criminalidade grupal desceu 1,2% e a delinquência juvenil desceu 1,3%. Dois dados bastante interessantes. No entanto, se virmos os maiores tipos de crime geral, não violento e grave, crime geral, que aumentaram, é interessante ver que foi a condução com taxa de álcool ilegal, mais 23%, e a condução sem habilitação, mais 28,3%. Ou seja, foi um mau ano em termos de condução em Portugal, não é? Façam atenção, tanto enquanto condutores, como enquanto também peões a passearem, talvez à borda da estrada, no passeio, tem que se fazer atenção a estas ocasiões. No entanto, podemos ver que houve outros dados também. A violência doméstica contra cônjuges ou análogos diminuiu 2,2%. A violência doméstica diminuiu 1,9%, se não me engano, mas aumentou contra crianças, que já vamos ver mais à frente. Sobretudo aqui seria dados em relação a furtos de veículos motorizados, danos em veículos, burlas, mas a criminalidade geral aumentou, a criminalidade violenta e grave diminuiu, é os dados que saltam à vista ao início, não é? Mas, se formos analisar verdadeiramente a criminalidade violenta e grave, em 2024 houve 14.385 participações, em 2025 14.149, ou seja, houve uma descida de 236 participações. No entanto, se nós virmos apenas o roubo na via pública, exceto por esticão, e o roubo por esticão, houve uma diminuição de 513 ocorrências, ou seja, simplesmente estas duas estatísticas simbolizam mais do que a totalidade da descida. Se retirarmos estas duas estatísticas, ou estas duas categorias, melhor dizendo, se retirarmos estas duas categorias da análise, ou seja, se retirarmos o roubo na via pública, exceto por esticão, e o roubo por esticão, na verdade houve um aumento de 277 participações, ou quase 4% na criminalidade violenta e grave. Obviamente que são crimes violentos e graves, que podem levar a outros tipos de crimes, como agressão, mas se retirarmos estas duas categorias, na verdade houve um aumento da criminalidade violenta e grave em geral, e houve também, como se pode ver, um aumento de outros tipos, outras categorias de criminalidade, como por exemplo a extorsão sexual, a violência, rapto e sequestro, homicídio voluntário consumado, não é? Então houve aqui outros tipos de criminalidade, eu arrisco a dizer mais violenta e mais grave, que na verdade aumentou. As maiores descidas, lá está, são o roubo na via pública por esticão e exceto por esticão, não é? Roubo em edifícios comerciais, roubo à residência, roubo em transportes públicos. Parece-me que é bastante quando não existe um confronto físico, não é? Quando não existe alguém para fazer frente, que estes roubos têm diminuído, mas quando é no contacto com outra pessoa, quando é violações, quando é extorsão sexual, quando é rapto e sequestro, quando é homicídio, essas categorias na verdade aumentaram. E se formos ver os homicídios, as violações já lá vamos mais à frente, mas vamos agora concentrar nos homicídios dolosos consumados, ou seja, homicídios voluntários consumados, não é? Aumentaram de 89 para 98 vítimas,
E sobretudo, um ponto muito interessante que reparei é que em 2024 o contexto relacional, ou seja, onde havia qualquer tipo de relação entre a vítima e o arguido, ou a pessoa que comete o crime, não é? O criminoso, esse contexto passou de 38% para 55,4% de todos os casos de homicídio. Ou seja, é muito. Agora, em 2025, a maioria dos homicídios cometidos foram cometidos por pessoas com um tipo de relação com a vítima. Outro ponto também sobre os homicídios é o contexto de violência doméstica. Em 2025 verificaram-se 27 vítimas de violência doméstica, vítimas mortais, não é? Mais 4 do que em 2024, algo também lamentável, obviamente, não é? 21 são mulheres, 2 são crianças e 4 são homens, e como vamos ver também à frente, como se sabe, a vasta maioria das vítimas de violência doméstica são mulheres, mas aqui também vê-se que as vítimas mortais também, as mulheres são maioritariamente as vítimas mortais também. Ora, podemos passar já aqui para a análise da violência doméstica, já que estávamos a falar desse ponto, não é? E a violência doméstica no seu geral, ou seja, englobando todas as categorias ou os vários tipos de crime de violência doméstica que se pode cometer, com os vários tipos de vítimas e denunciados, diminuiu 1,9% no geral, contra cônjuge ou análogo diminuiu 2,2%. No entanto, algo muito preocupante, aumentou em 8,6% contra menores. E as vítimas, como se sabe, são sobretudo mulheres, 69% em 2024, 69% em 2025 das vítimas de violência doméstica eram mulheres, enquanto em 2024 eram 68%, ou seja, houve um ligeiro aumento. No entanto, como mencionei, das 27 vítimas mortais, 21 eram mulheres, ou seja, 77%, ou seja, isso quer dizer que as mulheres ainda estão mais sobre-representadas no caso de vítima mortal do que simplesmente, permite uma expressão, no caso de violência doméstica sem haver esse homicídio voluntário cometido, não é? E os homens são 78% dos denunciados, algo similar a 2024. No entanto, algo muito interessante, a meu ver, pelo menos, não é? O grau de parentesco entre a vítima e o denunciado mudou bastante. Em 2024 era 28,4% do grau de parentesco entre a vítima e o denunciado eram filhos e enteados, ou seja, filhos a serem as vítimas de violência doméstica. Enquanto em 2025 esse número desceu para 10,1%. No entanto, a violência contra menores aumentou 8,6%. Isso quer dizer que há mais menores a serem vítimas de violência doméstica, mas não são nem os filhos nem os enteados das pessoas que cometem essa violência doméstica. Acho que é uma estatística que vale a pena ter uma melhor explicação sobre como se está a ocorrer este tipo de violência doméstica, não é? Não compreendo muito bem como os menores podem, a violência doméstica contra menores pode aumentar. No entanto, os filhos e enteados, enquanto vítimas, diminuem consideravelmente, passando de 9.743 casos para 4.548. Ou seja, fica aqui alguma explicação a dar, não é? No entanto, em 2025, o maior grau de parentesco entre vítima e denunciado era mesmo o cônjuge e o companheiro, representando 34,2% desses casos de vítima para denunciado de violência doméstica, não é? E, apesar de ter baixado como um todo a violência doméstica, houve mais detenções em 2025, aumentando 11,1% comparado a 2024, com um total de 2.669 detidos. A violência doméstica continua, por isso, em Portugal a ser um problema. É conhecido e é algo que se tem que analisar em profundidade e combater tanto quanto possível. Ora, algo que também é interessante de analisar é a violação e abuso sexual de menores. Algo extremamente horroroso que está em forte crescimento em Portugal. As violações aumentaram 21,4%, o abuso sexual de menores aumentou 35% e a pornografia de menores aumentou 17,3%. É simplesmente horroroso. Tem-se visto também muitos casos no espectro político. Políticos estão cada vez mais envolvidos neste tipo de crime e é simplesmente algo horroroso de se ver. Não consigo compreender, mas
e é lamentável os números estarem a aumentar como estão. Ora, se analisarmos mais em detalhe a relação entre os arguidos e as vítimas, de novo, também aqui é importante perceber, não é? Se analisarmos sobretudo primeiro o abuso sexual de crianças, algo horroroso é que a predominância no escalão etário para os arguidos, para quem comete estes crimes de abuso sexual de crianças, é de 31 a 40 anos, enquanto o das vítimas é de 8 a 13 anos. Algo horroroso de saber e, sobretudo, que 49,5% das vítimas sofrem esse tipo de abuso sexual no contexto familiar, ou seja, o arguido é da sua família. No entanto, se englobarmos isso com pessoas que conhecem, ou seja, conhecidos da família, não é? Isso totaliza 70%, ou seja, 70% dos arguidos ou das vítimas de abuso sexual de crianças conhecem o arguido ou a pessoa que comete esse abuso sexual, não é? Enquanto em 2024 eram só, permitam-me os termos, eu sei que é difícil encontrar termos corretos neste contexto, mas permitam-me alguma liberdade, 55,5%. Em 2024, as vítimas de violência de abuso sexual de crianças conheciam apenas 55,5% dos seus abusadores, enquanto em 2025 esse número aumentou para 70%, ou seja, as crianças têm cada vez mais dificuldade em fazer confiança a quem quer que seja, porque cada vez mais as pessoas conhecem e em quem são supostas confiar, não é? Em quem são supostas confiar para a sua dependência, para a sua segurança, são cada vez mais quem abusa das mesmas. Fazendo o mesmo caso para as vítimas de violação, já não de abuso sexual de menores, 51,8% das vítimas conhecem o seu arguido, o seu abusador, o seu violador, não é? Enquanto em 2024 isso era simplesmente 43%. Porém, o número de sem relacionamento entre autor e vítima é de 30,6%, ou seja, vemos aqui que é muito mais comum no crime da violação, o que faz totalmente sentido, não é? É muito mais comum no crime da violação que não haja qualquer tipo de relação entre a vítima e o violador. Ora, se passarmos à análise dos extremismos políticos em Portugal, sobretudo, veremos que a extrema-direita é mencionada 13 vezes, enquanto a extrema-esquerda é mencionada simplesmente 6 vezes no documento. Se analisarmos mais em concreto o que se diz, a extrema-direita é acusada de organizar manifestações e atividades políticas, ações de rua, com o objetivo de confrontar grupos antagónicos, grupos que têm uma mensagem antagónica ou contrária à sua, e o objetivo é, com isso, beneficiar eleitoralmente, beneficiar politicamente, não é? As suas maiores causas, como é conhecido, são a anti-imigração, ou mesmo a remigração, e a anti-islamização, algo lógico que vai em conjunto uma com a outra, não é? São duas ideias que vão em conjunto uma com a outra e, em geral, vão em conjunto uma com a outra. E também ideias antidemocráticas, algo que já vamos ver mais à frente, ou já vamos questionar mais à frente. Mas algo muito interessante é que também diz que os movimentos de supremacia branca e de matriz neonazi já não apelam tanto aos jovens, mas sim os movimentos de matriz nacionalista de extrema-direita, sobretudo online e com líderes carismáticos que atuam como verdadeiros influencers. Ou seja, primeiro dizem que a extrema-direita comete atividade política, ações de rua, e depois dizem que os movimentos de supremacia branca e matriz neonazi, que são movimentos com violência e ação de rua, já não apelam tanto aos jovens, mas sim movimentos de extrema-direita, que são movimentos nacionalistas de extrema-direita, que são movimentos que estão mais online, não é? O que é interessante, aqui vai de novo em direção ao controlo do que se diz online e às mensagens que se envia, às mensagens que são propagadas online, não é? Ora, depois o documento também fala da desmantelação de uma cúpula ou de uma organização portuguesa com um caráter neonazi, anti-imigração e anti-sistema. E, obviamente, a primeira coisa que se pensa é a operação que ocorreu, a Operação Irmandade, que ocorreu em janeiro de 2026 contra o Grupo 1143.
Mas lá está, essa operação ocorreu em janeiro de 2026, por isso eu não sei se é essa operação que se estão a referir, seria bom ter um bocadinho mais de detalhes, mas se for, essa operação não deveria entrar aqui no RASI de 2025, teremos que esperar para ver se é mencionada no RASI de 2026 e se for, depois saberemos se é dessa que estão a falar aqui ou se esta será outra e a contra o grupo 1143 sairá no RASI 2026 em vez de neste. Não percebi se é essa operação que estão a fazer referência. No entanto, algo muito interessante também dizem é que os utilizadores portugueses, aqui ainda no contexto da extrema-direita, não é? Sobretudo menores e jovens adultos, estão cada vez mais presentes em grupos online de matriz aceleracionista e neonazi, de âmbito nacional ou transnacional, bem como em grupos satânicos, incel, nihilistas ou pós-ideológicos. Ou seja, agora grupos satânicos fazem parte da extrema-direita também. Ok, se é assim que é declarado e categorizado, muito bem. Eu não tinha essa ideia, mas se é assim que é declarado, então que assim seja. Se passarmos à extrema-esquerda, a crítica é mais branda, sim, mas ainda existe a causa palestiniana e o antissemitismo, que é algo que eu também tenho visto cada vez mais online propagado pela direita e não apenas pela esquerda, ou extrema. Aqui estou, quando digo direita ou esquerda, estou a falar da extrema, não é? É nesse contexto que estamos a falar. Ok, também existe nesse lado da extrema-direita, mas aqui é colado à extrema-esquerda e a causa palestiniana também. No entanto, algo que é muito interessante que diz aqui é que a extrema-esquerda, os militantes, estavam preparados para o confronto físico com adversários, como estavam os da extrema-direita. No entanto, também estavam preparados para confrontos físicos contra as forças de segurança, algo que é interessante, não é? E depois também menciona que estão a desenvolver uma praxis ou prática de violência insurrecional, ou seja, insurgência. Movimentos violentos, então, também estão presentes na extrema-esquerda, não é? Ao contrário do que alguns dizem online, é o que está aqui escrito. Estou simplesmente a ler o que está aqui escrito. E depois, algo que também diz é que a extrema-esquerda, neste âmbito da extrema-esquerda, existe sobretudo o movimento autónomo e anarquista, ou seja, a extrema-direita é categorizada com ideias antidemocráticas. No entanto, a quem é colado o adjetivo de anarquista é a extrema-esquerda. Acho que também seriam ideias antidemocráticas, mas muito bem. No entanto, a visão geral é que a extrema-direita está muito mais presente, está muito mais ativa do que a extrema-esquerda, que, como se diz aqui, pelo menos é sobretudo iniciativas de protesto e ações de vandalismo, e não tanto ações de rua e manifestações com o objetivo de haver confrontos físicos com movimentos antagónicos, não é? Pelo menos é esse o resumo que se faz aqui do extremismo político em Portugal. Depois, se passarmos a um último ponto, que será talvez um dos maiores pontos aqui, é o discurso entre a imigração e a criminalidade. Ora, algo muito interessante de se ver é que é reconhecida a presença de gangues violentas internacionais, sim, que são denominadas megabandas. Okay? A Tren de Aragua, origem venezuelana, e o primeiro comando da capital e o comando vermelho, que são de origem brasileira, estão presentes em Portugal e a sua presença merece ser mencionada neste relatório, como se diz aqui, saliente pela sua relevância, ou seja, as suas ações já são relevantes o suficiente para serem mencionadas no relatório. Algo positivo para Portugal, no entanto, é que estas gangues vieram trazer algum empreendedorismo, visto estarem a criar laboratórios para a criação ou produção de cocaína, ou seja, temos criação de emprego em Portugal através destes grupos, o que é sempre bom. Em relação estou a ser sarcástico. Em relação à luta contra estupefacientes ou contra drogas, não é? O aumento de estupefacientes apreendidos
foi notável. A haxixe aumentou em 103%, a cocaína aumentou em 11,4%, a heroína diminuiu 33,7%, mas o ecstasy também aumentou 17,4%. Algo onde vemos aqui um aumento notável, não é? Pelo menos na presença destes grupos e na sua atividade, ou pelo menos na eficiência da polícia em lutar contra este tipo de crime, se bem que o Razi dá a entender que é mais o aumento da atividade que é importante para estas estatísticas. Sobretudo interessante é que 1 em cada 4 detidos no que toca ao tráfico de estupefacientes é de nacionalidade estrangeira. E também interessante é ver que temos agora estas gangues, que lutam entre si, como seria de esperar, pelo território ou pelas rotas de tráfico de estupefacientes, mas também lutam entre si por causa do auxílio à imigração ilegal. Como diz, existem confrontos entre gangues para o domínio do auxílio à imigração ilegal, ou seja, temos uma presença de redes de imigração ilegal em Portugal. Os crimes relacionados à imigração, ou relativos à imigração ilegal, aumentaram 251,3% e o auxílio à mesma, ou auxílio à imigração ilegal, aumentou em 138,2%. Depois temos, obviamente, o discurso típico de que a imigração aumenta a criminalidade. E por isso decidi fazer algo muito simples, que foi peguei os dados dos imigrantes presentes em Portugal, utilizando o relatório Migrações e Asilo da AIMA, e utilizei os dados do Razi e compilei os dados sobre a criminalidade, tanto a criminalidade violenta e grave como a criminalidade geral, e fiz uma comparação da variação anual, ou seja, quanto varia a presença de imigrantes e quanto varia as ocorrências ou as participações de criminalidade, tanto violenta e grave, não é? E vemos que o fator de correlação entre a presença de imigrantes e a criminalidade geral tem um fator de correlação de 0,81 e a criminalidade violenta e grave tem um fator de correlação de 0,90. São fatores de correlação muito altos que podem, não estou a dizer que indicam, mas podem indicar algum tipo de causalidade. Mas obviamente que não é algo que se pode assumir diretamente, porque há muitas outras questões. No entanto, vê-se aqui alguma correlação bastante considerável nesse caso, não é? E depois, algo que também é dito muitas vezes, é que os imigrantes causam mais violações. Aqui, os dados sobre imigrantes em Portugal foram, da AIMA de novo, comparei-os de novo ao número de ocorrências de violações e comparando a variação anual de ambos, a correlação é de 0,25, o que é negligenciável. Não nos permite assumir que os imigrantes estejam verdadeiramente a causar mais violações. Porém, depois refleti em como as violações são sobretudo cometidas por homens e por isso decidi pegar apenas os dados sobre homens. E para isso utilizei uma base de dados do INE com os números de imigrantes permanentes masculinos em Portugal. E essa base de dados permitia também diferenciar entre imigrantes permanentes masculinos da União Europeia e imigrantes permanentes masculinos fora da União Europeia. E a correlação entre os dois é de, por exemplo, a correlação entre os imigrantes permanentes masculinos de dentro da União Europeia e o número de violações, a variação anual dos dois, não é? É de menos 0,13, o que é negligenciável, mas a de imigrantes permanentes de fora da União Europeia é de 0,48, o que é moderado, não é alto. Não estabelece também qualquer tipo de causalidade. No entanto, a diferença entre o fator de correlação dos imigrantes da União Europeia e de fora da União Europeia, extra-União Europeia, não é? É importante. Ou seja, não é possível dizer que os imigrantes causam mais violações, sejam da União Europeia ou de fora da União Europeia, mas se for o caso, os imigrantes de fora da União Europeia terão um maior impacto do que os imigrantes da União Europeia. Ora, o que podemos resumir de tudo isto? A criminalidade geral aumentou, como se viu, sobretudo nos problemas de condução em Portugal, taxa de álcool e condução sem habilitação. Depois, a criminalidade violenta e grave diminuiu, mas se retirarmos o roubo por esticão e não por esticão em via pública,
se retirarmos esses dois dados, o que também são problemáticos, podem ocorrer outros tipos de violência derivados dessa tentativa de roubo, não é? Mas se retirarmos esses dois dados, na verdade a violência grave e a criminalidade violenta e grave, aumentou em quase 4%. Depois continua Portugal a sofrer imenso da violência doméstica, o que é algo abominável também, não é? A violência doméstica, apesar de ter diminuído 1,9%, houve mais vítimas mortais, mais 4 do que em 2024. Depois houve um aumento onde as vítimas são menores de idade, o que também é lamentável, e fazendo essa transição de vítimas de menor de idade, o abuso sexual de menores está em forte crescimento, 35%, algo extremamente lamentável. A pornografia infantil está em crescimento, 17,3%, horrível. É algo que se tem que combater o mais rapidamente possível. É simplesmente lamentável ver estes números. Depois temos os extremismos, não é? O extremismo da extrema-direita e da extrema-esquerda, que estão ambos presentes em Portugal, pelo que diz o Razi, mas dá a entender que a extrema-direita é muito mais ativa e muito mais presente na rua do que a extrema-esquerda, não é? E por fim, temos um aumento no que toca a estupefacientes em Portugal, sobretudo com estas mega bandas, como lhe chamam, não é? O Tren de Aragua e o Tren de Aragua, o primeiro comando da capital e o comando vermelho, que estão presentes em Portugal e lutam entre si, entre outras gangues. Estas são simplesmente as mega bandas, não é? Mas existem certamente outras gangues e outras lutas de territórios que lutam entre si, tanto para território como para as rotas para que as drogas entrem pela Europa. E depois temos estes dados sobre a imigração e a criminalidade, onde existem fatores de correlação altos entre a variação anual de imigrantes e a variação anual da criminalidade geral e violenta e grave. Deixo-vos a vocês fazerem as vossas conclusões, não vou começar aqui a deambular sobre o assunto. E existe depois também estes fatores de correlação entre a variação anual de imigrantes permanentes masculinos e violações, o que não nos permite, aqui nem sequer surge a discussão de que imigrantes causem mais violações, mas surge a discussão de, se fosse o caso, imigrantes de fora da União Europeia teriam um maior impacto nos números do que imigrantes da União Europeia. Ora, tratar do Razi é sempre um tema bastante negativo ou bastante triste, porque tudo o que trata é dos problemas a que a sociedade faz face, não é? E temos que ver as coisas com olhos mais positivos e encarar o futuro com um olhar mais brilhante do que teremos depois de analisar este documento, e algo que é simplesmente lamentável cada vez que se lê este documento e vê-se o aumento de qualquer tipo de criminalidade. Ora, qual é a vossa opinião sobre este assunto, sobre estes temas, estes dados que observamos aqui? Deixem nos comentários as vossas leituras, as vossas ideias de como se pode melhorar certos assuntos, certos pontos, e também quero agradecer-vos por terem estado aqui a ver mais um vídeo. Espero que tenham um bom fim de semana e aguardem até um próximo vídeo e vemo-nos na próxima.